corta aqui, dá metro, ok? Então, velocidade vezes tempo é sempre algo que é medido em metro, ok? E num gráfico de aceleração, valeria a mesma coisa, tá, galera? Se tiver qualquer área aqui para baixo, ela tem que ser contada como negativa. Nesse caso aqui, a gente só tem positiva, ok? Então, toda contribuição aqui é positiva, é um ΔV estritamente positivo. Olha só, a aceleração é sempre metro por segundo ao quadrado, no sistema internacional. O tempo é em segundos. No sistema internacional, corta 1 segundo aqui, com um quadrado aqui, vai dar metro por segundo, dimensão de velocidade. E sempre que eu faço área do gráfico, galera, é delta, tá? Nunca é valor purinho, é o delta. Ok? Nesses casos aqui de velocidade, de aceleração, legal. Mas quem? Tem casos que são análogos da cinemática para movimentos circulares, ok? Então, se eu fizer um gráfico, eu vou fazer aqui rapidamente, porque eles são mais difíceis de cair, tá? Esse aqui é mais curiosidade. É bem provável que caia, eu nunca vi cair assim. Mas, se cair ômega contra t, vai dar delta θ, ok? Por motivos semelhantes. Radianos por segundo vezes segundo, delta θ, medido em radianos, ok? Eles têm que estar em unidades que se multipliquem, galera. Se um tiver em metros por segundo e o outro tiver em horas ou em minutos, já era. Não adianta você multiplicar, pelo menos não nas unidades que estão aqui. Você tem que converter primeiro, para que as unidades batam. Não precisa estar tudo no sistema internacional, mas se for quilômetros por hora, tem que ser quilômetro, hora e hora, para cortar hora com hora ou minuto com minuto. Beleza? Então tá, ômega por tempo também dá delta θ. De maneira análoga, a aceleração, dá para fazer a aceleração angular em radianos por segundo ao quadrado contra o tempo, que vai dar delta ômega em radianos por segundo. Tá? Esses aqui são mais curiosidade, que são dois caras análogos à velocidade de aceleração. Quem mais se comporta desse jeito? Tem um cara bastante importante, isso geralmente até aparece nos livros didáticos, que é, se você tiver um gráfico da força resultante, se ela for unidimensional, né? Senão não dá para colocar ela num gráfico assim, e você tiver ela contra o tempo, e você de fato conseguir, sei lá, ela começou nula, depois ela pulou aqui para cima, depois ela caiu, depois ela veio direto aqui para baixo e depois ela subiu assim. Dá para fazer num caso como esse daqui, ó. Você vai ter que calcular essas áreas aqui, ó, a área deste retângulo, ok? A área deste trapézio, ou você pode quebrar aqui, ó, esse triângulozinho mais esse retângulo, aí depois esse retângulo, esse triângulo e esse triângulo, tá? Eu caprichei aí, dei uma complicada, mas é esse tipo de coisa que aparece, beleza? Se você precisar calcular a área, a área debaixo da curva. Então, todas essas contribuições aqui serão positivas e essas aqui serão negativas e essa daqui pequena será positiva. Você soma essas áreas, né? Somas positivas, tira essa daqui. O que você consegue num gráfico de Newton contra segundo? Você consegue aquele cara chamado impulso resultante ou impulso da força resultante. O impulso, ele tem o teorema do impulso, né, que ele é igual à variação da quantidade de movimento. Isso daqui é a quantidade de movimento final do sistema menos a quantidade de movimento inicial. Se o seu sistema for simples e tiver uma partícula só, isso daqui dá a massa vezes a velocidade final, que é a quantidade de movimento final, menos a massa vezes a quantidade de movimento inicial, certo? Teorema do impulso. Ok? Não há conservação da quantidade de movimento. A inicial é diferente da final, e essa diferença é exatamente igual ao impulso. Num gráfico de força contra tempo, a área do gráfico é o impulso. Ok? Quem mais que dá para fazer como área do gráfico no ensino médio? Sim, o trabalho. Se você tiver uma força F qualquer, realizando o trabalho ao longo de um deslocamento D, ok? Por exemplo, você tem um bloquinho sendo puxado por uma força F, ok? Ao longo de um deslocamento D. Se eles não forem paralelos, nós temos um problema. Porque o que vai valer aqui é a componente paralela de F. Se você conhece esse ângulo aqui, é F cosseno θ, que eu vou chamar só de F paralela. Mas se você tem um gráfico dessa componente paralela, ou se toda ela é só paralela, né, não existe a F ali, enfim, em qualquer um dos casos, você tem a F paralela contra a distância, e aí você tem a área debaixo da curva de alguma forma,
ok? Você consegue, então, calcular o trabalho realizado por essa força F. A gente costuma escrever isso da seguinte forma: o trabalho realizado, oi, que tal feio? Esse é o tal, a letra T do alfabeto grego minúscula. O trabalho da F é numericamente igual à área do gráfico, ok? Da F, pelo menos a componente paralela dela, se ela não for paralela, contra D, ok? É numericamente igual à área desse gráfico. Beleza? Isso se ele for medido em Newton metro, então vai dar esse trabalho em Joule. Bonitinho. Ok? Medido em Joule. Que tá tudo no sistema internacional aqui. Legal? Só tem mais um cara que é importante, que a gente usa como área debaixo da curva, que é esse cara aqui, ó, pressão contra volume, isso lá na termodinâmica, ok? Olha só, se eu tenho a seguinte transformação, ficou meio torto. Se eu tenho a seguinte transformação, eu saio desse ponto a essa pressão e a um volume inicial, até aquela pressão e aquele volume inicial, e calculo essa área aqui debaixo da curva, a área de um retângulo, eu vejo que o trabalho realizado pelo gás, ok? Isso a gente aprende lá na termodinâmica, é igual a P vezes ΔV. Porque o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o V final e aqui eu vou ter o V inicial, né? Se eu fui de lá para cá. Ora, isso daqui já é uma das fórmulas da termodinâmica. O trabalho é isso daqui. Se P é constante, eu nem preciso pensar que isso daqui é a área do gráfico. A questão é quando P não é constante, certo? Se P faz um negócio assim, por exemplo, reto aqui, ok? Num outro momento, ele chega para um outro volume, um V3 aqui, ok, maior. Aí sim eu teria que calcular a área debaixo da curva. Então o trabalho do gás em todo esse processo aqui é a área debaixo dessa curva. Na termodinâmica acontece uma coisa muito curiosa. Se, além de ir para frente, eu posso voltar para trás, no seguinte sentido, eu posso diminuir o meu volume, ok? Então existem processos que retornam aqui, ok? Se eu tiver isso daqui, se for uma área que eu consigo calcular, ou que, sei lá, pode até ser isso daqui, ó. E aí eu volto e fecho aqui. Ok? Eu posso até ter um setor circular aqui que eu consigo calcular a área. Enfim, quando eu volto, galera, eu estou perdendo toda essa área aqui que ficou para baixo. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, ó, a área dentro da região fechada, ela sim é o trabalho. Então o trabalho vai ficar numericamente igual à área da região fechada, num diagrama de P contra V. E aí, nesse caso em específico, estou tratando o específico do específico agora, se o gráfico gira nesse sentido aqui, sentido horário, esse trabalho é positivo. Agora, se o gráfico girasse no sentido oposto, o gás está fazendo um trabalho negativo, ou seja, ele está sofrendo trabalho ao invés de realizar trabalho. Ok? Então, em geral, o trabalho é numericamente igual, o módulo do trabalho é numericamente igual a essa área, ok? Porque ele pode ser mais ou menos essa área. Ele vai ser, esse trabalho é maior do que zero se ele gira no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio. E esse trabalho vai ser negativo, ou seja, o gás está sofrendo o trabalho e ganhando energia com isso, ganhando para si e não transferindo energia para o processo, se ele está girando no sentido oposto, não no horário, mas no anti-horário. Tá andando aqui para trás. Beleza? Essa é minha dica para vocês com respeito a esse exercício, que é de áreas debaixo da curva. Ok? Em todos esses casos aqui é útil calcular áreas debaixo da curva. Ok? Legal? Beleza. Vamos para o próximo exercício, então. Próximo e último? Não, ainda não. Penúltimo desse bloco. Vamos para o exercício 124, galera. Vamos lá. Nós fizemos, então, o 93, que foi um exercício de dinâmica. Vamos para o Opa! Isso mesmo? 124. Ah, é isso mesmo. Está aqui. Deixa eu dar um pouquinho de zoom para facilitar a leitura de vocês. Nem tanto, mestre, nem tanto. Ok, aqui está ótimo. Legal.
Vamos lá. O brinquedo pula-pula, a famosa cama elástica, é composto por uma lona circular flexível na horizontal, presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona. E é nessa posição de equilíbrio da lona que ele está definindo a altura igual a zero, beleza? Passando em pontos de máxima e de mínima alturas, que ele chamou de H máximo e H mínimo, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua posição vertical na situação descrita é qual? Qual desses 5 gráficos aqui? Ok? Deixa eu tirar o zoom para poder caber mais gráficos na tela. Vamos lá. Olha só, galera. Vamos fazer um esqueminha, pelo menos esse esqueminha aqui, ó, é importante que a gente faça. Porque ele está fazendo um gráfico que não é muito usual, é um gráfico de energia cinética por altura. A altura está na horizontal nesse gráfico, então não se confunda. Ok? A altura que ele está representando na horizontal é o que nós vemos acontecer na vertical. E o que ele está colocando no gráfico na vertical é energia cinética. Beleza? Vamos pensar assim, ó. O zero é onde a lona da cama elástica fica parada sem a criança pular. Depois ela tem uma altura mínima, que com certeza é menor do que zero, que é até onde a lona afunda. E depois a criança afunda, e aí depois a criança é lançada para cima, atinge uma altura máxima e cai de novo. Ok? Então ela vai chegar em uma altura máxima. Ok? E eu estou pensando em todos esses gráficos aqui na energia cinética. O que é energia cinética, galera? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ora, a massa da criança é a mesma em todos os momentos, ela não engorda nem emagrece ao longo do processo. Ok? Mas a velocidade da criança varia. Qual que é a velocidade da criança? E ela que vai importar, portanto. Ok? É a velocidade que importa nesse exercício. Qual que é a velocidade da criança quando ela está na altura máxima? A hora que ela chega lá em cima, ela tem velocidade? Não. A hora que ela chega lá em cima, ela está perdendo a velocidade até que ela para. Por um instante, por um breve instante. E depois ela começa a ganhar velocidade de novo, no sentido de cair. Nesse breve instante, portanto, ela tem velocidade nula. E aqui na altura mínima, quando ela pula, afunda, vai perdendo velocidade até ela chegar na altura mínima. Nesse breve instante, de maneira análoga, ela também para. Também está com velocidade nula. E aí ela começa a ganhar velocidade para cima, ganhar, ok? E aí vai lá para cima. Ok? Só essa observação, galera, ajuda a gente demais a descartar possibilidades. Se a velocidade é zero nesse ponto, isso quer dizer que a cinética zera também, certo? Substitui zero aqui, dá zero na cinética. Então, esse gráfico não vale, aqui não vale, aqui vale, ó. Aqui tá legal e aqui tá legal. Esse cara aqui não tá legal. Isso aqui não serve. Bom, então nós estamos no momento entre as alternativas B, C e D. Elas são possíveis. A questão é, o que acontece com a energia cinética da criança? Entre ela passar pelo zero e depois quando ela descer. Com certeza, a criança ganha energia cinética, porque ela está ganhando velocidade aqui e com certeza ela vai perdendo. Em todos eles acontece isso. Ela ganha e perde. Mas como ela ganha e perde? É de maneira linear ou não linear? Né? Será que é linear que ela ganha e linear que ela perde? Enfim, será que é linear que ela ganha, mas não é linear que ela perde? Essa é a grande questão. Vamos ver primeiro a parte onde ela está livre aqui, onde ela está sem influência da cama elástica. Essa parte é mais fácil de se analisar. Nessa parte aqui, o que é a energia total da criança, pessoal? A energia total da criança é a soma da cinética mais a potencial. Ok? Quando a criança pulou, ela já ganhou uma energia inicial, okay? Que ela vai continuar com aquele tanto de energia, por conservação de energia, não é energia dissipada em lugar nenhum, a princípio, pelo resto do movimento. Isso daqui é igual à energia cinética, que é o que importa para a gente. Agora, a potencial aqui, pessoal,
A única potencial que ela tem aqui, quando ela não está tocando mais na cama elástica, é a gravitacional. Como que é a equação da potencial gravitacional? mgh. Vamos isolar a energia cinética, porque é o gráfico dela que a gente está analisando. Então, a gente vê que a energia cinética é igual a um valor de energia constante que ela ganhou ao pular, menos mgh. Olha só, outra vez, uma coisa análoga a um gráfico de reta. Nós temos uma constante, uma variável aqui, ó, que é o nosso eixo x, e aqui um valor constante, e até negativo, no caso, multiplicando essa nossa variável. É algo do tipo ax mais b. No nosso caso, esse a é negativo. Esse a vale menos mg. E esse é o y. O que é isso, galera? É um gráfico de reta com coeficiente angular negativo. Isso aqui é um negócio decrescente. Um gráfico desse tipo aqui é assim, ó. Beleza? É uma reta decrescente que começa aqui em B, que no caso é o E0, e decresce. E decresce de maneira linear. Como eu disse, é um gráfico de reta. Então, legal, entre o zero e o H máximo, ela cai linearmente. Então, nós descartamos aqui a alternativa D. Esse trecho da curva não serve. Esse trecho serve e esse trecho serve. Poxa vida, ficou para a última decisão mesmo, né? Qual desses dois trechos aqui está correto? Ou seja, em outras palavras, entre a altura mínima e a altura zero, o que acontece com a energia cinética da criança? Ela vai ganhando energia cinética de maneira linear ou de maneira meio parabólica, meio alguma outra curva que não seja uma reta? Bom, vamos tentar equacionar isso daí. Galera, a cama elástica funciona como uma mola ou como um elástico, ok? E a gente sabe qual é a energia potencial associada. A energia potencial associada é a energia potencial elástica, kx² sobre 2. É chatinha, é a que menos cai, mas cai. Então vamos lá. Energia é a mesma equação que a gente vai começar usando. Tá? Eu tenho uma energia total que eu ganhei com o pulo. Ela é igual à minha energia cinética, que é o valor do eixo y, que eu quero descobrir, mais K vezes o H ao quadrado sobre 2, certo? Que é a altura em que ela afunda. Você fala, mas essa altura é negativa. Tudo bem, mas ela está ao quadrado, vai ficar positivo do mesmo jeito. Beleza, tudo isso aqui dá positivo no final. Mais mgh. Por quê? Porque ela varia em altura. Enquanto ela está afundando, a altura varia. Então, a potencial nesse caso, galera, é tanto elástica quanto gravitacional. Então, eu tenho potencial elástica e potencial gravitacional. E nesse caso aqui, eu estou numa situação onde o H é negativo. Ah, beleza, mas é esse cara aqui que vai aparecer negativo. Eu não preciso pôr o sinal negativo aqui. O H é que vai assumir valores negativos. Tá bem? Para fazer com que esse termo fique negativo. Esse H também vai ser negativo. Só que com o quadrado, ele vai fazer com que esse termo aqui fique positivo. Agora, vamos isolar o EC, que é ele que vai no eixo Y, né? É ele que a gente está interessado. Então, olha só o que vai ficar. Vai ficar K sobre 2 vezes H² mais mgh e... Opa, eu errei aqui, né? O EC está desse lado, então eu passo esse cara com sinal de menos, passo esse cara com sinal de menos para o outro lado, e no outro lado já tinha a energia inicial. Opa, que tipo de gráfico medonho é esse daqui? Olha só, eu tenho um gráfico de energia cinética contra a altura. Esse é o meu y do gráfico, e o h é o x. Então, eu tenho algo do tipo y igual a alguma coisa x² mais alguma coisa, tudo bem, alguma coisa negativa, mas vezes x mais alguma outra coisa que está sozinha. Então, eu tenho um número aqui fixo, que é menos k sobre 2. Eu tenho outro número aqui fixo, que é menos mg, tudo bem, não importa. E eu tenho outro número aqui fixo, que é E0. Que gráfico que tem esse formato aqui, galera? ax² mais bx mais c, onde a é um número, b é outro e c é outro, fixos. Isso aqui é um gráfico de parábola. Pois é. Então, qual desses dois aqui é um trechinho de parábola, galera? Esse daqui. E mais, esse daqui é um gráfico onde o A
da parábola é negativo, claramente negativo, porque o K é positivo, o K de mola é sempre positivo. Se o K é positivo e ele está com menos na frente dele, isso faz com que o termo todo fique negativo. Lembra? Numa parábola, se o A é positivo, a parábola está feliz, com cavidade para cima. Na parábola, se o A é negativo, a parábola está triste, com cavidade para baixo. Não esquece disso. Beleza? E é assim que se resolve essa questão aqui, a questão 124. Ok? Deixa eu ver se tem algo importante que eu queira comentar com vocês. Não. Mesmo porque a gente já está com o tempo bastante reduzido, certo? Mas só lembrando, o que é energia mecânica, gente? Energia mecânica é a cinética mais a potencial. A cinética é sempre mv² sobre 2. Na pior das hipóteses, você vai ter vários corpos e aí você vai ter a cinética de todos eles. A cinética de um cara, mais a cinética do outro, mais a cinética do outro. E a energia potencial? Ela pode ser de 3 tipos. Tá? Ela pode ser gravitacional, mgh. Ela pode ser elástica, kx² sobre 2, onde x é a deformação. No caso, esse x é o próprio h. Ela pode ser elétrica, ok? Potencial elétrica, que é Q vezes V. Ok. Que mais? Basicamente é só, certo? Na pior das hipóteses, se você tiver um exercício de gravitação, faz muito tempo que não cai isso. Esse mgh aqui vai se transformar nisso daqui, ó, menos gzão, emão, eminho, sobre D. Ok? Isso se você tiver num caso de gravitação. Esse aqui é a constante gravitacional, esse daqui é a massa do corpo que está atraindo, esse aqui é a massa do corpo que está sendo atraído, e essa aqui é a distância entre eles. Beleza? Isso daqui tudo seria correspondente ao G vezes H. Ok? Na pior das hipóteses. Isso no caso de gravitação. Nunca vi cair algo desse tipo no Enem. FUVEST e UNESP, sim. Ok? Então você soma esses caras, você soma os caras que existirem. Isso é igual a energia mecânica. E esse valor aqui num instante, se você calcular ele num instante, ele tem que dar igual a esse valor num outro instante seguinte. Daí a conservação de energia, certo? Eu calculo no instante 1, deu tanto. Calculo no instante 2, tem que dar a mesma coisa. Então isso daqui no instante 1 tem que ser igual a isso daí calculado num outro instante. A não ser que tenha uma energia dissipada. Se houver, não tem problema. Então você calculou a energia no instante 1, beleza, calculou, está lá. Pode ser uma expressão gigante, mas está lá. Essa energia é igual à energia no instante 2, mais uma energia dissipada que você perdeu. Aí você, de algum jeito, o enunciado vai te deixar calcular ela. Ok? Vai falar que porcentagem da energia que foi perdida, tal. Ok? É isso, galera. É assim que funcionam os exercícios de energia. Vamos para a última questão desse bloco, do bloco de mecânica, com uma questão que beira a hidrostática, mas como você viu, eu coloquei ela de azul. As questões em azul aqui, própria interpretação do enunciado, é meio que de conhecimentos gerais, eu diria. Tá? É bem tranquila, vê o que você acha, vê se você não acha ela tranquila. É a questão 97, deixa eu dar zoom, olha como ela até o enunciado dela é curtinho, galera. Olha lá, as centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Ou seja, se tiver sólidos misturados dentro do líquido, é isso que ele quer dizer, tá? Pedacinhos de sólido suspensos dentro do líquido, ou seja, dissolvidos ou semi-dissolvidos dentro do líquido, ou de líquidos misturados entre si, mas que estão bem misturados, né? Estão quase homogêneos, formando uma mistura homogênea. Se você coloca na centrífuga, ela consegue separar depois de um tempo funcionando. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função do quê? Das diferentes densidades, do raio de rotação da centrífuga, das diferentes velocidades angulares, das diferentes quantidades de cada substância que vão ser separadas, ou da diferente coesão molecular de cada substância. Centrífugas são muito usadas na biologia, portanto, essa aqui é uma ótima questão interdisciplinar para as ciências da natureza, né? Tem um pouco de física, um pouco de química, um pouco de bio nessa questão, né?
o sangue é centrifugado para ser analisado. Então, o que acontece? A centrífuga é um aparelhinho em que você tem ali um motorzinho aqui no meio, ok? E aí você coloca vários tubinhos de ensaio. Aqui em cada um dessas alas você tem um tubinho de ensaio, você enche elas, e aí depois você liga a centrífuga, ela vai rodar isso daqui. E aí os tubinhos, enquanto eles estiverem rodando, ok? Enquanto eles estiverem rodando, eles vão ficar esticadões na direção radial, tá? Porque enfim, um mecanismo que permite eles se esticarem. E ela vai ficar rodando com uma boa velocidade, ok? Por um tempo, depois ela volta e desliga. E aí o que vai acontecer? As substâncias mais densas ficam no fundo, galera. Isso é visto até mesmo no ensino fundamental, algumas vezes, tá? E é por diferença de densidade, tá? Não tem a ver com o raio de rotação do cilindro. Beleza? A força centrífuga, mas vamos lá, tá? Resolvemos a questão, mas vamos tentar ganhar um pouco mais. Se cair uma questão mais elaborada dessas, que tem a ver com força centrífuga. Qual que é a fórmula da força centrífuga? Você já viu? Eu nunca vi. Por quê? Porque, na verdade, a força centrífuga ou a aceleração centrífuga é uma aceleração que não existe. Ela é parceira de uma aceleração que existe, que é a aceleração centrípeta. Tá? Vou escrever ela aqui no cantinho da prova. A aceleração centrípeta é igual a v² sobre r. Tá? Aqui a velocidade de rotação e aqui o raio, ok? Que seria o raio de rotação ali da centrífuga. Essa aceleração é a aceleração que cada tubo de ensaio sente puxando ele para o centro da centrífuga, ok? É a aceleração com que ele é puxado para o centro. Essa aceleração aparece sempre que há um movimento circular, seja uniforme ou não, vai aparecer uma aceleração centrípeta, ok? Agora, do ponto de vista do tubinho, o tubinho ele não está num referencial inercial. Por quê? Porque ele está acelerado. Todo referencial acelerado não é inercial. Num referencial não inercial, ou acelerado, não valem as leis de Newton. E aí aparecem forças fantasma. Uma das forças fantasma é a força centrífuga, diferente de centrípeta. Centrípeta apontando para o centro. Centrífuga é em fuga do centro, ok? Fugindo do centro. Do ponto de vista do tubinho, ele está sentindo uma aceleração para lá, ok? Ele não está sendo puxado para cima. Ele sente como se ele estivesse caindo. O líquido dentro do tubinho sente como se ele estivesse com uma gravidade artificial ligada, puxando ele para baixo, ok? Essa força é fantasma porque ele não está num referencial inercial, ele está rodando. Todo mundo que está rodando não está num referencial inercial, vão aparecer forças fantasmas. A principal delas é a força centrífuga, que é sempre oposta à força resultante centrípeta. Beleza? E no caso ela teria o mesmo valor, tá? Como não tem mais ninguém importando aqui, ela teria o mesmo valor. Tá? Então, tanto a velocidade é importante quanto o raio é importante. Tá? Agora, não importa o valor da centrípeta, pode ter uma centrípeta baixa, atuando por bastante tempo, ou uma centrípeta mais alta, atuando por menos tempo. Uma hora vai decantar. É como um processo de decantação acelerada, o que acontece nas centrífugas. Ok? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, me mande. E você especialmente você que é aluno deixa eu diminuir o zoom, você que é aluno do ProEstudar, me mande dúvidas, cara, me mande dúvidas, eu já pedi, eu troco suas dúvidas pela resolução e um sonho de valsa, beleza? Esse é o combinado, that's the deal. Me manda suas dúvidas, já passei meu contato para vocês, tá? Estou esperando as dúvidas de física de vocês. E eu mando a resolução e o sonho de valsa as soon as possible, assim que possível. Abraços, valeu, até mais.